Se você não matar o pecado vai matar você. É isso que ele está dizendo aqui. Se você não matar o pecado que persegue você, o pecado vai matar a sua vida. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está, na verdade, ele está expandindo um pouquinho mais o que ele falou no capítulo 8, no versículo 6, que ele diz assim: pois a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Lá em Gálatas, Paulo fala assim no capítulo 5: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que são coisas diferentes. Porque só há dois tipos de pessoas que eu falei a semana passada: as pessoas que vivem na carne, que não conhecem a Deus, que não são crentes, que não nasceram de novo, que não foram regenerados, por isso eles vivem na carne, e o fim deles é a morte. E as pessoas que vivem no Espírito, que tiveram a sua vida transformada, que nasceram de novo, que conhecem a Deus e que agora não vivem mais na carne, mas agora elas estão vivendo no Espírito. Mas Paulo fala assim: olha, se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quando Paulo fala em andar, ele está falando sobre um agir diário, sobre uma conduta diária, sobre um caminhar diário na vida de uma pessoa. As pessoas, às vezes, elas têm uma ideia de santificação errada. As pessoas, até mesmo ao longo da história da igreja, houve pessoas como John Wesley e outras pessoas que achavam que a santificação era uma segunda experiência da graça, uma segunda experiência. A primeira experiência cristã é a conversão, é a justificação, é o novo nascimento. A segunda experiência seria a santificação, mas isso é um pensamento errado. Por quê? Porque não é bíblico. Porque a santificação é um processo que começa na justificação. Falando uma linguagem teológica para você, a santificação é um processo que começa na justificação. Quando você se converte, o que é justificação, pastor? É você ser declarado justo. É no momento que você recebe a Cristo como seu Salvador e Senhor. Naquele instante, os seus pecados são colocados em Jesus e a justiça de Jesus é colocada sobre a sua vida, de maneira que Deus olha para você como justo, por causa de Cristo e não porque você é bonzinho. Então olha só, nesse momento que é o novo nascimento, que você se torna uma nova pessoa, uma nova criatura, nasceu de novo, naquele exato momento começa um processo de santificação na sua vida. Você morreu, você é um novo homem, nasceu de novo. A partir dali você vai começar a aprender a andar com Deus. Então santificação não é uma coisa que acontece assim: depois de um ano que eu me converti, que eu estou na igreja, de repente eu fui santificado. Santificação não é instantânea, não é uma coisa que acontece para você agora, a partir de agora eu sou o cara mais santo que existe. Eu sou declarado santo por Deus, mas na prática da minha vida é um processo que começa ali naquele momento da conversão. Vocês estão aqui comigo? Aumenta um pouquinho o meu som. É um processo que começa naquele momento. Agora, olha só. Muitas pessoas, elas pensam assim: olha, a justificação, o novo nascimento é muito importante. Santificação não, porque nós não somos salvos pelas obras. É verdade, nós não somos salvos pelas obras, mas quando você se converte, esse novo homem que está dentro de você vai produzir obras, ou vai produzir ações, vai produzir coisas segundo Deus. A Bíblia diz que em Efésios, Paulo fala assim: olha, nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, você nasce de novo, você foi criado em Cristo Jesus, e a partir dali você vai fazer coisas boas, você vai mudar a sua vida, o estilo de vida. Você é uma nova pessoa, não é mais a velha pessoa. Você já não é mais escravo do pecado. Isso não quer dizer que o pecado não tenha poder e que você está livre do pecado.
vai começar uma guerra, porque o pecado vai querer voltar a dominar a sua vida, e você não é mais dominado pelo pecado, mas ele vai querer dominar a sua vida. Por isso que Paulo fala no capítulo 6 de Romanos que, olha, não deixam, não permitam que o pecado volte a reinar sobre vocês. Assim como vocês ofereceram no passado os membros do seu corpo ao pecado, ofereçam agora a Deus para a santificação. Ou seja, é uma atitude que eu tenho que tomar na minha vida. A santificação não acontece automaticamente, é um processo que tem a parte de Deus que Ele me santifica e tem a parte humana que eu preciso obedecer. Deus não vai fazer nada na minha vida se eu não obedecer. E não adianta eu querer obedecer sem a ajuda de Deus, porque eu na carne não vou ser santo nunca. Na carne ninguém conseguiu obedecer a lei. A lei nós conseguimos obedecer agora. Não tem como você aceitar Jesus como Salvador e não como Senhor da sua vida. Não, levantei a mão, entreguei a minha vida a Jesus, aceitei Jesus. Quem quer aceitar Jesus? Todo mundo levanta a mão e quer aceitar Jesus. Mas não existe aceitar Jesus como Salvador sem aceitar Jesus como seu Senhor absoluto da sua vida, 100%. 100%. Se você aceita Jesus só como Salvador, você não está salvo. Porque Ele não veio só para ser o Salvador, Ele veio para ser o Senhor. Mataram os apóstolos porque eles acreditavam que Jesus era o Senhor. Esse negócio de levantar, não sou contra não, hein? Não é uma crítica. Mas é que na cabeça de pessoas, elas acham o seguinte, que o fato de levantar a mão e falar, eu aceito a Jesus como Senhor, ela está salva. É um engano. Você precisa receber a Jesus como Senhor da sua vida. Porque naquele instante que você o recebe como Salvador e Senhor da sua vida, acontece o novo nascimento e a partir dali você tem o desejo de obedecer a Deus, porque Jesus agora é o Senhor da sua vida. Ele manda na sua vida. Você, a partir de agora, você faz o que Ele deseja. Este é o desejo do teu coração. Às vezes você vai falhar, às vezes você vai errar. Santificação é um processo. Eu falei para você, você morrer nesse processo, você está salvo. Você está salvo, você não vai para o inferno. Eu brinquei com você várias vezes. Você é crente, você mentia 50 vezes. Agora se converteu, no primeiro mês você mente 48. Um ano depois você está mentindo 5. 2 anos depois você mente uma vez. 10 anos depois você mente uma vez cada 10 anos. Está errado, mas é um processo de santificação. Não existe esse negócio, você mentia 50 vezes, se converteu, continua mentindo 50 vezes, dali 10 anos continua mentindo 50 vezes, depois dali a 20 anos continua com a mentira 50 vezes, você não se converteu. Não se converteu. Quando uma pessoa nasce de novo, começa um processo de transformação na vida dela. Você está me entendendo? Ele mentia, ele não quer mais mentir. Tudo bem, de vez em quando ele acaba mentindo, as circunstâncias, o lugar de pecado que ele vai, ele não vigia, ele não toma cuidado, ele às vezes permite alimentar mais o velho homem, como eu falei a semana passada, do que o novo homem, ele alimenta mais a carne do que o espírito, então a sua carne se torna mais forte. Jesus falou, o espírito está pronto, a carne, ela é fraca. A carne de Jesus era fraca, igual a minha, igual a sua. Não está dizendo pecaminosa, mas sim fraca, inclinada ao pecado, disposta a pensar, a inclinação, essa palavra é pensar, disposta a pensar, a carne, ou o velho homem, a natureza humana, ela é inclinada a pensar de uma maneira não regenerada, não transformada, diferente do espírito que quer as coisas de Deus. Vocês estão entendendo? Olha bem, então Paulo está dizendo, se você não matar o pecado vai matar você, é uma guerra. Os puritanos chamavam isto de mortificação do pecado. Mortificação do pecado. Se você não mortificar o pecado ou não matar, a palavra é matar. Paulo usa essa palavra. Se você não matar o pecado é o que você precisa, é matar o pecado.
Matar o pecado, porque senão ele pode matar você e vai matar você. Por quê? Porque o cristão odeia o pecado. O cristão, ele quer obedecer a Deus. O cristão nascido de novo, se você nasceu de novo domingo passado, ou durante a semana, nasceu dentro do teu coração um desejo de obedecer a Deus, um desejo de amar a Deus, um desejo de conhecer a Deus, um desejo de servir a Deus. Você nasceu de novo, você não sabe nada da Bíblia ainda, mas lá dentro de você há um desejo de obedecer a Deus. E quando você peca, você fica triste por causa daquilo lá. Você não consegue vencer muitos pecados na sua vida, porque eram hábitos que estavam lá na tua carne, enraizados, e que você não consegue vencer aquilo, embora aquele poder foi quebrado, você não é mais escravo, mas você às vezes não sabe os caminhos que você tem que fazer para conseguir vencer aquilo lá. É o que eu falei sobre tentação, que o casal do namorado, ele vai namorar no escurinho, longe de todo mundo, ele pode pecar. Ele não sabe que ele é luz, ele deveria namorar na luz. Paulo fala assim, olha, se você ter o que vestir e o que comer, esteja feliz da vida, esteja feliz. É errado eu querer ter coisas? Claro que não, claro que não. Se aquilo não leva você ao pecado, é ótimo, é ótimo. Se aquilo não faz você querer passar a perna no outro, se aquilo não faz você cobiçar a casa do outro, o carro do outro, a vida do outro, o passeio do outro, a viagem do outro, o barco do outro, amém. Se aquilo não afasta você de Deus, amém, é bênção na nossa vida. Então, queridos, olha, a mentira, Paulo ele fala assim, olha, abandone, não mentais uns aos outros. Por quê? Porque eu não preciso mentir. Por isso que Jesus falou, ora, seja a tua palavra sim, sim, e não, não. Que mais do que isso daí é do maligno. Por quê? Eu não preciso jurar pelo céu, jurar pelo meu cabelo, jurar pelo templo, jurar pelo ouro do templo, jurar por isso, pela minha mãe, eu juro pela minha mãe. Querido, você não precisa disso. Se você fala é sim, é sim. Se você fala não, é não. Pronto, resolvido. Você é uma pessoa de palavra. Na história da igreja, teve gente que foi lá e cortou a mão. Os anacoretas, ou os monges, eles pensavam o seguinte, para eu estar livre do pecado, eu não tenho como estar livre do pecado no meio de pessoas, porque eu vou olhar para coisas, eu vou falar palavras com alguém, eu vou ouvir coisas que não devo ouvir. Então a melhor coisa é eu me afastar da civilização. E muitos deles foram morar em cavernas, isolados de todo mundo, achando que se eles morassem em caverna, eles estariam livres do pecado. Mas, querido, o pecado não está fora de nós, o pecado está dentro de nós. O pecado nasce aqui na tua mente, sempre. É um pensamento que vem, é um desejo que nasce lá na tua mente, e que se você não matar ali, ele vai para manifestar-se. O corpo, quando fala que os feitos do corpo, é porque o corpo é por onde o pecado se manifesta. Ele se manifesta, eu não preciso falar nada disto, eu posso pecar só com a minha mente, só com os meus pensamentos, mas por causa dos meus pensamentos eu falo coisa que eu não deveria, eu ouço coisa que não deveria, eu levo os meus pés a ir para lugares que eu não deveria, eu faço coisas que ajo de maneira que não deveria, coisas que nascem na minha cabeça, desejo que o diabo sopra lá dentro de mim. Então, a solução não é morar numa caverna. A solução não é se isolar. Jesus não está dizendo para você cortar a tua mão, ou que isso vai resolver o teu problema. O que ele está dizendo é que você tem que ser radical com o pecado. Radical com o pecado. É melhor você perder algumas coisas agora, o que Jesus está dizendo é isso. É melhor você perder algumas coisas agora, é melhor você matar o pecado agora, do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Uma pessoa que não conhece a Cristo, tanto faz. Ela pode vir na igreja, mas não muda nada a vida dela. Estava
falando para minha esposa sobre isso daqui. Casal de namorado. Eita, nós, pastor de novo. Você está pegando no meu pé, hein? É que é um exemplo tão claro. Mas olha só, casal de namorado. Eles se gostam, eles querem se casar. Querem se casar. Mas ele é homem. E ela, suponhamos, é mulher. Eles se gostam. São crentes. Eles amam a Deus. Mas ele continua tendo a carne. Essa carne só vai desaparecer na volta de Jesus quando você morrer. E ela também continua tendo a carne. É como se duas pessoas vivessem dentro de nós, o espírito e a carne. Tá, ele está lá na casa dela, foi lá para estudar a Bíblia, para orar, tal, está lá para namorar, para conversar. Está lá junto, sentado, fazer café da manhã juntos. Ah, vamos cozinhar hoje juntos, vamos lá, estão lá. O pai dela foi trabalhar e a mãe dela está lá, tá? Aí a mãe dela falou assim, eu vou no mercado, eu vou passar na farmácia, na quitanda, no mercado, na feira, blá, 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 blá. Vou demorar aí umas 2, 3 horas. Ah, tá bom, tudo bem. Fica os dois lá. Tudo bem, estão fazendo um almoço lá, sei lá. Termina, eles vão sentar lá no sofá conversar. Tudo certo? Conversa vai, conversa vem. Eles começam a se beijar. Quando beija em cima, o que acontece? Se é ser humano, como qualquer ser humano, pode ser o apóstolo Paulo. Pode ser São Miguel Arcanjo. Você é homem e ela é mulher. Vocês começam a dar um beijinho aqui, beijinho ali, começa a esquentar o negócio. E aí vocês pecam. Vocês têm relação sexual. Você que é crente, parece que o mundo vai cair sobre a tua cabeça. Sim. Eu falei para você, eu nunca tive relação sexual com a minha nenhuma namorada, nem com a minha esposa. Antes de casar. Mas, olha só, você pecou. Você é crente, você ama Deus. Você ama Deus. Você é cristão, você nasceu de novo. Mas você errou. Meu Deus, você, quando sai dali, vai embora. Oh, meu Deus, o que eu fui fazer? Senhor, me perdoa, Senhor. Eu não quero isso daí. Eu não quero, Senhor. Eu quero obedecer ao Senhor. Eu quero servir ao Senhor. Me perdoa, Senhor. Me ajuda a vencer. Me ajuda a vencer as tentações. Então, você é crente. Agora, hoje em dia está na igreja o seguinte. Se você se converte, você quer obedecer a Deus. Embora você possa pecar. O problema é quando as pessoas não querem obedecer a Deus. Casaizinhos, ixi, agora vai doer. Casais de namorados da igreja, que marcam viagens, 5 casais, e reservam 5 quartos. Um para cada casal. Querido, vocês precisam se converter. Você está me ouvindo ou não está me ouvindo? Vocês são da igreja. Casal de namorado. Ah, nós vamos lá para Campos do Jordão. Nós vamos lá para a praia. Ah, vamos reservar no hotel 5 quartos. Um para cada casal. Querido, você não é casal. Você não é casado. É pecado. Não te falaram? Eu estou te falando. Sexo para o crente é depois do casamento. Ah, pastor, mas se a gente não experimentar antes, como que vai saber se dá certo? Eu digo para você, vai dar certo. Muito melhor do que se você experimentar antes. Você fez a programação, eu digo para você, o pecado ainda por cima sai caro. Porque se vocês alugassem 2 quartos, um para as meninas e um para os meninos, sairia mais barato do que 5. Perde dinheiro ainda. Pecado sai mais caro do que era para ser.
quando o pecado não nos incomoda, nós estamos indo para um mau caminho. Nós podemos caminhar para a morte. Porque o pecado é para nos incomodar. Não estou dizendo que o crente não peca, não. Crente peca. Crente, namorado crente, às vezes pecam e tem relação sexual com a sua namorada. É crente, ele ama a Deus, peca. Mas aquilo traz uma tristeza profunda e o desejo de não querer pecar. Não querer pecar. Quando a gente se converte. Quando você mente, não deveria ter mentido. Você fala mal de alguém, não deveria ter falado. Você faz uma coisa que o Espírito Santo está dentro de você. Você não precisa de pastor, não precisa de ninguém falando o que fazer, o que não fazer. O Espírito Santo está lá dentro de você e ele fala para você. Aquilo incomoda você. Quanto mais você ora, quanto mais você lê a Bíblia, mais incomodado você fica quando faz coisa errada, meu amado. É verdade, ou será que não é verdade? Ou só eu que me sinto mal? Se eu erro. Efésios 6, quando fala da arma do cristão, a armadura do cristão, ele fala a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, mata o pecado. É a nossa arma de ataque. Ele está falando sobre escudo, capacete, que são armas de defesa. Armas de ataque que matam o pecado pelo Espírito é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Que é o que diz, eu pus aqui no 4, eu vou chegar lá mais. Decore a Bíblia. Quando Jesus foi tentado, primeira coisa então, pelo Espírito. Segunda coisa, decore a palavra de Deus, porque é a arma do Espírito. Quando Jesus foi tentado, olha só, o que Jesus fez? Disse que está escrito, você lembra lá em Mateus 4? Quando Jesus foi tentado pelo diabo, o diabo falou, olha, transforma essas pedras em pães, olha, pule daqui, eu vou te dar os reinos. E Jesus falou, está escrito, 3 vezes. Jesus citou Deuteronômio. Você consegue citar Deuteronômio? Quais os versículos de Deuteronômio que você sabe de cor? Ih, pastor, nem sei orar. Que nem o pastor lá, né? Aquela brincadeira tem. O cara falou, vamos abrir a Bíblia em deuterostômico, deuteronomônimo, deutrelabarabassamanamanamana. Você nem sabia que dizia Deuteronômio. Jesus citou Deuteronômio 3 vezes para o diabo. Ele decorava a Bíblia. Decorar a Bíblia vai ajudar você, porque a Bíblia é a espada do Espírito, meu amado. Você vai matar o pecado usando a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. Você vai ter a possibilidade, a capacidade dada pelo Espírito Santo de falar não para o pecado, meu amado. Você vai vencer o pecado na tua vida. Seja mentira, seja o que for. Vai vencer. Não alimente pensamentos. Falei isto. O diabo começa na cabeça. Quando começar na tua cabeça um pensamento, pensa, isso não é bom. Mude o foco. Pense em outras coisas. Pense em como você pode ganhar se você obedecer a Deus. Pense em como você pode ser mais feliz quando você obedece a Deus. Pensa em como é bom obedecer a Deus, e aquilo que o Senhor dá para você é muito melhor do que qualquer coisa que o mundo pode dar para você. Pense como é bom servir a Cristo, estar cheio com o Espírito Santo, que você dá risada sozinho, você chora sozinho, você tem vontade de correr pela rua por causa da presença de Deus, e tanta alegria que você tem, que a droga não pode dar, que nada pode dar essa alegria. Pense no que o Senhor dá para você. Mude o foco do teu pensamento. Você precisa matar o pecado quando ele nasce. Dificilmente a gente vai conseguir resistir ao pecado depois que nós já caminhamos. Difícil. Depois que você apagou a luz, é difícil escapar, meu querido. É verdade. Não dê oportunidade para a carne. Queridos, eu posso dar alguns conselhos para vocês. Hoje, eu estava falando com a minha esposa essa semana. Hoje em dia, o mundo é bombardeado por coisas sexuais. Bombardeado. Tudo. Com a internet isso daí entrou em tudo quanto é canto.
com a maior facilidade. Algumas coisas não são pecados, mas podem dar ocasião ao pecado. Eu falo para minha esposa, mulher casada, você trabalha fora. Hoje em dia a mulher foi para o mercado de trabalho, você trabalha fora. Você tem um amigo querido lá no teu trabalho. Não fique saindo com ele para almoçar todo dia sozinha. Mas pastor, ele é meu amigo. Oh, tudo bem. Conselho, saia com pessoa do sexo oposto sempre com alguém. A menos tem coisas que não tem jeito. Você trabalha, às vezes tem que atender um cliente. Você é corretora de imóveis e você tem que atender um cliente homem. Não tem jeito, você vai atender um cliente homem. Mas saiba pôr os limites. Saiba pôr os limites. Você que é homem, não fica elogiando a mulher dos outros. Elogia a tua. Tem gente que não elogia a sua esposa e não elogia todo mundo. Todas as mulheres do escritório. Coloque limites. Homem casado não tem certas liberdades com as mulheres. Está me ouvindo, meu amado? É. Mulher solteira ou não tem tanta liberdade com homem que é casado. E é isso. Seja pastor, seja quem for. Eu já aconselhei tanta gente, tanta gente. Já sentaram comigo aqui casais, que o problema que eles tinham era que a esposa tinha relacionamento com o pastor da igreja. E não foi uma só não, hein? Pelo menos uns 10 casais já vieram conversar comigo sobre isso. Por quê? Porque não tem barreiras. Ah, esses dias eu estava conversando com alguém, como é que vai o pastor? E a esposa dele, como é que estão? Ah, pastor, a esposa foi embora com o tecladista da igreja, acredita? Porque deu uma liberdade que não deveria dar. Mas você sabe a diferença das coisas. Você sabe quando aquele irmãozinho vem com muita beijoquinha em você que não deveria. Ou não sabe. Claro que sabe, ninguém é tonto. Mas você sabe quando passa do limite. Então, não passe do limite. Você vai falar, é o que eu falei, você falar com, se você está diante de uma situação que você vai mentir, não entre naquela situação. Não entre. Não dê lugar ao pecado. Em último lugar, para nós terminarmos, ore. A Bíblia diz orai sem cessar. Quando eu oro, eu me encho com a presença de Deus. E Paulo, capítulo 5 de Gálatas, ele fala lá, andai no Espírito. Nós já vivemos no Espírito. Ele fala, se vivemos no Espírito, andem no Espírito. Andai no Espírito. E jamais satisfareis as concupiscências, os desejos da carne. Andai no Espírito. Ande no Espírito Santo. Ande com a tua Bíblia. Leia a tua Bíblia. Busque a Deus. Ore. Ore no carro, ore na rua. Ore, tenha o devocional lá na tua casa todo dia, talvez 10 minutos antes de ir trabalhar. Vai no teu carro ouvindo cânticos, ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, tem a palavra de Deus para você ouvir no carro. Coloque lá, deixe ela falando. Jesus falou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a espada do Espírito que mata o pecado, meu amado. A arma de ataque que nós temos, se alimente das coisas espirituais.